Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um Momento de Fé com Manuel Costa. Eu queria falar um pouco hoje sobre uma situação que muitos dos nossos irmãos estão enfrentando. Eu queria falar um pouco sobre a depressão. Outro dia eu falo um pouco mais sobre a ansiedade, mas a depressão é um mal desse século. E muitos de nós estamos ficando frustrados pelas nossas expectativas não serem correspondidas. E assim vivemos momentos deprimidos e que vai se aprofundando. Mas a Bíblia nos fala da depressão desde os tempos antigos. E eu vou te mostrar aqui 5 personagens bíblicos que enfrentaram momentos de profunda tristeza, desânimo e assim, ou características parecidas com a depressão, e quero te mostrar como Deus agiu na vida deles e vai agir na sua vida também, amém? Elias foi o primeiro, em 1 Reis 19, depois da vitória no Monte Carmelo contra os profetas de Baal. Elias fugiu de Jezabel, ele ficou exausto, com medo, e pediu a Deus para morrer. E mesmo um grande profeta, mesmo um grande homem de Deus pode se sentir sobrecarregado. Nós somos seres humanos também. Então, o que Deus fez? Enviou um anjo para alimentá-lo, para dar descanso, renovar as suas forças. Então, entenda que Deus se importa com o nosso físico, com o nosso emocional, com o nosso espiritual. E se você der liberdade, Ele vai trabalhar na sua vida nesse sentido. O segundo é Jó. Depois você lê Jó 3, capítulo 11. Jó perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu os bens, e ele lamentou profundamente tudo isso e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então o sofrimento pode nos levar a questionamentos profundos, mas mesmo assim Jó manteve a sua fé e no fim Deus o restaurou. Então Deus é capaz de transformar dor em testemunho. Pense sobre isso. Davi também no Salmo 42, no capítulo 5, em vários salmos, Davi expressa angústia, solidão e arrependimento. Ele chorava diante de Deus, sentindo o peso da sua tristeza. Então, expressar a dor em oração nos aproxima de Deus. Tente fazer isso. Derramar o coração diante do Senhor é o primeiro passo para a cura emocional profunda, porque todos nós estamos carregando feridas emocionais que têm atrapalhado a nossa vida diante do Senhor. Nós não conseguimos viver ciclos diferentes justamente por estar preso nessa situação. E vivemos circunstâncias indesejáveis e todo dia parece ser igual, sempre vivendo a mesma coisa. E enquanto você não curar essa ferida interior que existe dentro de você, você não vai conseguir dar um passo à frente, porque Deus primeiro restaura o nosso interior, para depois deixar-nos viver novos tempos, com novidades de vida, amém? Nós vimos um quarto que é Jeremias, capítulo 20, conhecido como o profeta chorão. Jeremias lamentou a sua missão, ele sentiu solidão e chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Então, mesmo desanimado, mesmo fraco, ele permaneceu fiel à mensagem de Deus. E a fidelidade a Deus não depende dos nossos sentimentos, mas de um compromisso. Não importa o que momento você está passando, não importa o que você está sentindo, nada pode abalar a sua fidelidade a Deus. Você tem que ter continuidade, sabe, na busca pelo divino na sua vida. O 5 é Jonas. Jonas capítulo 4. Após pregar em Nínive e ver o arrependimento daquele povo, Jonas ficou irado, desanimado, pediu para morrer porque ele não se conformava em ver os inimigos que tinham prejudicado a sua vida agora estarem arrependidos e nos braços do Senhor.
e ele desanimou, e o desânimo muitas vezes nasce das expectativas frustradas. Todos nós de manhã, quando levantamos, temos uma expectativa nas nossas vidas, e muitas das vezes elas se frustram. Por quê? Porque nós não temos maturidade para lidar com isso, porque nós não estamos entendendo a voz de Deus, porque o caminho que pegamos é diferente. Então Deus nos convida a ver as situações com o seu olhar misericordioso, ver as situações que nós estamos vivendo. Então a Bíblia nos mostra que até grandes homens de Deus passaram por momentos de profunda tristeza e desânimo. E por que nós seríamos diferentes? Não, mas todos eles encontraram forças em Deus para continuar. Então Deus não condena quem sofre emocionalmente, Deus sente profundamente você, eu, às vezes as pessoas que conhecemos que estão deprimidas. Mas se você der oportunidade, Ele vai cuidar, Ele vai restaurar, Ele vai dar nova esperança. É assim que Deus trabalhou na vida desses homens. Você não viu a queda de nenhum deles, sabe? Todos partiram, mas tudo cumprindo o propósito de Deus. Então nós temos que entender que não importa o momento que você está passando. Eu deixei 5 exemplos de pessoas que ficaram tristes e deprimidas, 5 exemplos diferentes. Vê em qual você se encaixa, vê o que está acontecendo na sua vida, e muda esse contexto. Continue crendo, continue confiando, e Deus vai lhe dar a vitória. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, te adoramos nessa manhã, Senhor. Queremos ser fiel a Ti, meu Pai. Ajude-nos a ter mais fidelidade diante do contexto que o Senhor tem para nossas vidas. Abençoe os nossos caminhos, tire a depressão e a ansiedade da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, e não permita que isso, Pai, continue crescendo, porque nós temos a palavra como conforto e consolo. Assim como o Senhor cuidou dessas vidas, também vai cuidar da nossa vida, e nós cremos dessa forma. Abençoe para que sigamos, Pai, os caminhos que o Senhor quer que nós sigamos, para nos levar a lugares diferentes, a propostas diferentes, que nos tire da ansiedade e da depressão. Abençoe o nosso dia, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, e deixe seu amém.